Esse encontro do Lula com o Donald Trump não tem nada a ver com os minerais, não tem nada a ver com essa investigação comercial dentro do Brasil sobre o PIX, nada a ver. Claro que foram assuntos tratados, evidentemente, a questão do PCC, do Comando Vermelho, foram conversados, até porque foi um tempo bastante importante, mas eu elenco aqui dois fatos que motivaram esse encontro. Primeiro, as eleições do Brasil. Isso é um tópico que foi tratado e isso não foi divulgado. E segundo, também muito importante, a questão do agronegócio entre os dois países, mais falando da proteína, né, da carne, do comércio de carne aqui nos Estados Unidos. Então, a gente vê um interesse político por parte do Brasil nesse encontro, e aí eu estou colocando a questão das eleições e a questão de negócios e business que move muito o presidente Donald Trump. Então, Donald Trump recebeu o presidente Lula para tratar basicamente desses assuntos e não poderiam deixar de fora realmente esses assuntos hoje periféricos para poder, inclusive, validar a visita do presidente Lula, feito tantas pressas assim aqui nos Estados Unidos. De Washington, né? Porque realmente a reunião aconteceria em março, os Estados Unidos entraram em guerra contra o Irã, junto com Israel, e aí a reunião foi sendo jogada para frente quando, há 2 semanas, Washington bateu aqui para o Brasil e falou, para Brasília e falou, queremos o presidente Lula quinta-feira, tal horário, na Casa Branca, e o presidente Lula correu para lá. Bastidor muito importante que o Hessel trouxe aqui pra gente, porque a carne bovina com o tarifaço foi uma situação muito ruim para o Brasil, mas também para o americano, né, que sentiu o peso do tarifaço no dia a dia, o suco de laranja também ficou mais caro, o café, mas a carne bovina ficou demais. E a questão eleitoral, como o Hessel pontuou, até porque são 2 presidentes com um índice de reprovação muito grande e que vão encarar um processo eleitoral. O Trump não exatamente como, né, querendo ali a reeleição, ele mesmo disputando, mas com uma renovação do Capitólio que vai ter também aqui no Congresso brasileiro, o Hessel, em meses muito parecidos. Exatamente. O presidente Donald Trump, Nath, a gente precisa analisar nesse sentido. Ele não chamaria ou ele não abriria as portas da Casa Branca neste exato momento para a possibilidade de um candidato que não tem chances de vencer no Brasil. Como é que o presidente Donald Trump ou o governo americano vai fechar acordos, firmar acordos com o Brasil, tendo a possibilidade do presidente Lula, no caso, não se reeleger? Ou seja, seria um tiro na água, né? Um tiro no pé de você assinar um documento para depois da virada do ano esse contrato, esse acordo, ele não acontecer. Então, você vê que a urgência de trazer o presidente Lula aos Estados Unidos, ele acontece realmente meses antes da eleição, porque também não faria sentido também de trazer o presidente Lula depois das eleições. Então é importante, né, numa roda de conversa política, isso acontecer antes do que depois. Então isso traz realmente uma justificativa da brevidade, né, da agilidade dessa agenda, até porque o presidente Lula já entrou praticamente em campanha e não teria tempo de fazer esse deslocamento. Quando a gente fala da pauta de negócios, e aí focado a carne bovina, a gente precisa lembrar e deixar bastante claro que o Grupo Brasileiro JBS tem uma presença aqui nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas em outros países também, muito importante. A gente está falando aí mais de 25%, 30% de participação do mercado dos acionistas brasileiros aqui nos Estados Unidos. E não é só a JBS, existem outras empresas atreladas aí nessa holding. Então, isso é importante frisar para justificar aí um pouco também esse encontro que foi intermediado por um dos donos e acionistas do grupo JBS. Foi através dessa ligação que realmente está confirmado que houve esse encontro aí. Porque há também uma pressão do setor agronegócio aqui nos Estados Unidos contra o Donald Trump, né? Você fala assim, Fernando, tem alguma coisa ilegal? Não tem nada de ilegal, até porque as empresas que estão consolidadas, estabelecidas por acionistas brasileiros aqui, são empresas americanas.
foram abertas aqui, como diria aí no Brasil, aqui não tem, mas seria o CNPJ americano. Então, não há nenhuma ilegalidade nesse sentido, até porque essas empresas estão gerando emprego, e é isso que o governo americano se interessa, é que as empresas internacionais se estabeleçam aqui nos Estados Unidos, gerem receitas, produzam emprego e também fomente a economia em modo geral. Então, isso para os Estados Unidos, você ter uma empresa que tem uma participação acima de 30% do mercado, não é qualquer empresa, não é qualquer entrante do negócio aqui nos Estados Unidos. Isso desperta realmente muito interesse por parte do presidente Donald Trump.